Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos, uma excelente manhã de terça-feira. É com o nosso coração feliz, é com o nosso coração em paz, que nós estamos aqui iniciando mais um momento do nosso encontro do Evangelho Diário. Momento esse em que abrimos o nosso coração para Jesus. Abrimos o nosso coração para os bons espíritos, para que possam chegar até nós boas ideias, boas resoluções e a gente possa acolhê-las. Então sejam muito bem-vindos. Deixo aqui também o nosso boa tarde e o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sintam-se acolhidos. Meus amados irmãos, hoje, para nós começarmos aqui o nosso Evangelho, eu convido para que possamos estar com o nosso coração sereno, com o nosso coração tranquilo, lembrando que Deus, Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Deus, Ele sabe tudo o que acontece nos nossos dias. Ele tem pleno conhecimento do que está passando aqui dentro do nosso coração e da nossa mente. As nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios. Deus sabe tudo que está passando dentro de nós. Ele, como um pai que conhece muito bem os seus filhos, sabe as dores que cada um de nós carrega. E a gente não pode se esquecer que Deus, ele tendo ciência de tudo isso, ele também envia para nós recursos para que a gente consiga enfrentar essas turbulências que estão dentro da gente. Deus, ele permite que os bons espíritos, aqueles espíritos familiares, nosso anjo guardião, nosso mentor, o nosso guia, Deus permite que eles venham em nossa ajuda, se a gente for merecedor, e se estiver ali dentro do nosso planejamento, ele permite essa ajuda. Só que a ajuda que Deus envia, assim, nem sempre é a resolução do problema de uma forma muito rápida e simples. Deus, ele vai enviar as ferramentas como ajuda, para que a gente use essas ferramentas e a gente mesmo resolva o problema. Então, se a gente está com uma situação complicada na vida, se estamos angustiados por isso, Deus, ele não vai ali e retira o problema da nossa vida. Os bons espíritos não chegam e retiram o problema para nós, mas nos inspiram caminhos a seguir, nos concedem ferramentas. Aí chega uma pessoa que vai nos ofertar uma ajuda, vai aparecer uma opção ali de solução. Então vão chegando alternativas para que a gente tome a decisão para aquele problema se resolver. E a gente precisa estar com o coração aberto para acolher quando essa ajuda do mundo espiritual chegar para a gente. Porque às vezes chega e a gente nem vê, a gente nem percebe. Mas Deus, os bons espíritos, o Cristo, estão sempre nos amparando. Sempre. A gente não pode se esquecer disso. Mas aí eu digo algo, a gente precisa ter um momento do nosso dia para a gente também ter esse contato mais próximo com Deus, para a gente ter esse contato mais próximo com Jesus, para solicitar ajuda, porque Deus sabe os problemas que nós temos, mas ele vai ajudar a partir do momento que a gente também pedir. Jesus não diz aquele ensinamento que marca o nosso coração: batei e a porta abrirá, buscai e achareis. Então, se estamos com uma angústia, com um problema, algo que está nos causando preocupação, a gente precisa buscar, através da oração, Deus, Jesus, buscar o nosso mentor através da oração, pedindo ajuda, pedindo um amparo, uma inspiração. Porque a gente solicitando, eles vêm,
em nossa ajuda. Então, não nos esqueçamos de colocar um momento do nosso dia para orar, para elevar o pensamento, para pedir ajuda, para agradecer também, mas que a gente esteja sempre em contato com o nosso amado Pai. Mas, meus irmãos, com Cristo em nosso coração e nesse momento aqui na nossa terça-feira, eu convido para a gente dar continuidade aqui na história dessa grande obra, que é o livro Boa Nova. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, acompanhando as histórias capítulo a capítulo desse livro. E hoje nós estamos no final do capítulo 13, e é um momento assim que eu reservei aqui que nem envolve tanta continuidade da história. Na verdade, é uma informação muito assim delicada e interessante que Humberto de Campos coloca no fim desse capítulo que a gente vai ver hoje. Humberto de Campos conta que depois que Jesus conversou com Tiago, que a gente viu ontem na segunda-feira, ele continuou ali as suas pregações. E que o Cristo, ele sempre tentava firmar no coração das pessoas o sentimento de fraternidade, o sentimento de caridade, de sempre fazer o bem ao próximo. Jesus tentava cultivar essa semente no coração das pessoas. Só que Humberto Campos, ele traz uma informação para a gente conseguir ter um olhar melhor de como que aquelas pessoas daquela época, assim, o nível de moralidade era muito complicado. Vou fazer um comentário. Hoje em dia aqui na Terra, a gente ainda vê notícias no jornal, assim, de coisas que nos impactam que as pessoas são capazes de fazer. Coisas tristes, maldosas. Só que naquela época era ainda pior. A gente já evoluiu, pelo menos um pouco a gente já evoluiu. Naquela época era pior ainda. Então Humberto Campos nos conta que mesmo Jesus, nessa peregrinação, tentando compartilhar o bem, teve um dia que os romanos fizeram uma festa e eles crucificaram de uma só vez 30.000 pessoas. Isso é praticamente uma cidade, se a gente for pensar. Os romanos crucificaram 30.000 pessoas. Pessoas que, de alguma forma, tinham causado algum problema ali com a lei. Pessoas que eram aquelas que estavam sempre sendo excluídas, que carregavam, às vezes, uma deficiência. Então, diversos eram os motivos, mas os romanos reuniram 30.000 pessoas e crucificaram elas de uma só vez. Aqui no livro, nos dito que o fato de os açoites, o apedrejamento era a coisa mais, mais leve comparada à crucificação, que era a pior de todas, pior dor física ali naquela época. E eles fizeram isso. Então, tamanha maldade daqueles corações naquela época. Imagina 30.000 pessoas sendo crucificadas, mortas de uma só vez. Por capricho, por ignorância dos romanos. É muito triste uma informação dessa, se a gente pensar. Como eu disse, é como se fosse uma cidade inteira. E quando eu li esse trecho aqui da história de Humberto de Campos, eu me lembrei de outra história que Humberto de Campos também conta em outro livro. E eu queria trazer só um pedacinho dela aqui para nós, para a gente refletir hoje nessa terça-feira. Para a gente refletir, sobretudo, que toda ação tem uma reação. Toda ação de maldade, um dia a gente vai ter que quitar, pagar essa dívida. E aí Humberto de Campos conta em outra obra que nessa época aqui também, essa mesma época dos romanos, certa feita, eles, por capricho também do imperador daquela época, o imperador romano, por capricho, reuniu milhares de pessoas e colocou elas na arena,
como se fosse um espetáculo para agradar o pessoal do Império. Esse era o espetáculo deles. Hoje em dia a gente vai para assistir um show, a gente vai assistir o que é um espetáculo que é edificante, algo que tem a ver com arte, com cultura, não é mesmo? Naquela época, o espetáculo era levar as pessoas para o meio da arena e colocar elas para os leões comerem. Esse era o show da época. Então, até já melhorou um pouquinho, porque quando a gente quer se divertir, a gente vai o quê? Vai para um show, vai para um espetáculo de cultura, de questões artísticas, algo bom. Naquela época, o pessoal do Império Romano gostava de ir para os espetáculos, para o show de horror. Era um circo de horror. Então, eles uniram milhares de pessoas que, por algum motivo, foram presas por ser cristão, por algum motivo, foram presas. Eu acho que, sobretudo, porque eram pessoas que seguiam a Cristo, essa história em específico. E aí o imperador, naquela arena gigantesca, aquele tanto de gente aplaudindo aquele show, coloca essas pessoas lá no meio e traz os leões famintos, direto da África, e coloca os leões ali para, como se diz, naquele espetáculo de horror com aquelas pessoas. Idosos, crianças, mulheres grávidas, todo mundo morreu naquele dia. Humberto de Campos conta esse fato. Passado muitos anos, mas muitos anos depois, Humberto de Campos conta que no Rio de Janeiro foi ter um espetáculo de um circo uma vez. E o pessoal, todo mundo empolgado naquela época, e isso é bem antiga, essa história. Se a gente pesquisar, a gente acha isso nos jornais da época. Olha que interessante. Eu não me lembro se foi na década de 60, mas eu acho que foi algo assim a história. Lá no Rio de Janeiro chegou um circo. Eles montaram toda a estrutura e tudo, era um círculo enorme o negócio. E aí, milhares de pessoas indo ali para assistir o espetáculo do circo. Em um determinado momento, tudo desaba, começa a pegar fogo. Naquela época era permitido os animais, infelizmente, ainda bem que agora as coisas são diferentes, mas os animais saem correndo, fica pisoteando nas pessoas, vira um espetáculo de horror aquela situação. E milhares de pessoas são mortas ali. Por quê? Quando começa a pegar fogo, tudo começa a desabar, a estrutura do circo desaba. Então as pessoas ficam presas naquele momento. Então elas não conseguem sair dali para fugir, para conseguir salvar. Então foi um espetáculo de horror, triste, infeliz. E aí Humberto de Campos conta isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Novamente, se eu não me engano, foi na década de 60. Eu acho que foi algo assim, tem um tempo já que eu li essa história. E aí, Humberto de Campos traz esse fato que aconteceu também infeliz. E aí ele traz a conclusão. Ele diz que os mesmos espíritos que estavam naquele dia, naquela hora, naquele espetáculo do circo no Rio de Janeiro, foram os mesmos que estavam aplaudindo lá no Império Romano aquele circo de horror que mataram milhares de pessoas. Foram os mesmos espíritos que ordenaram aquela matança lá naquela época romana, que estavam participando daquele espetáculo, aplaudindo e rindo, foram esses espíritos que vieram numa prova de grupo, digamos assim, uma prova em que vários espíritos vão quitar ela ao mesmo tempo, uma provação, e eles se encontram no mesmo local, na mesma hora, para aquilo acontecer. E aí Humberto de Campos ele traz dizendo que quando a gente olha essa notícia do Rio de Janeiro, a gente fica escandalizado, a gente fica triste, a gente fica chocado por isso ter acontecido, ainda mais aqui no Brasil, algo tão próximo de nós. A gente fica triste dessa situação. Só que aí Humberto de Campos nos convida a olhar, mas olha só a história, a linha da vida eterna. Hoje é isso que está acontecendo, mas
foi uma provação solicitada por esses espíritos para que eles pudessem quitar algo da encarnação deles lá do Império Romano. E que para eles evoluírem, eles solicitaram esse tipo de desencarne. Então, não foi castigo, nada disso. Mas eles solicitaram para falecer, para desencarnar dessa forma, da mesma forma que eles prejudicaram as pessoas lá no Império Romano. Então, olha que interessante quando Humberto Campos nos convida a ter esse olhar, porque quando ele traz essa história aqui hoje, no finalzinho do capítulo, em que 30 mil pessoas foram crucificadas de uma só vez pelo Império, a gente pensa que talvez esses desencarnes em massa, essas, como a gente chama hoje de tragédia aos nossos olhos, tem um motivo. Porque no passado era muito comum de se reunir tantas pessoas assim e, infelizmente, pela maldade humana, causar o desencarne de muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí, anos depois, tem que vir em massa para quitar essa prova juntos também. Então, meus irmãos, isso que aconteceu aqui no Império Romano há tantos anos atrás, foi na época de Jesus isso aqui, com certeza esses espíritos já pagaram, já estão pagando aí essa dívida, esses que estavam envolvidos. Então, ele traz o Bert Campos um olhar que toda maldade, quando ela é feita, para a gente não se sentir injustiçado, com raiva e com revolta. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. E Deus nos concede muitas formas de, como espíritos eternos, da gente quitar as nossas dívidas aí do passado. Então, o que a gente enxerga hoje como algo ruim, como uma tragédia, isso tem uma justificativa aos olhos de Deus. Isso tem um motivo na linha da reencarnação. Mas a gente precisa, com paciência, com calma, tentar entender. Então, Bert Campos, ele traz esse fato histórico triste aí, dessa morte em massa, desse desencarne em massa, desses espíritos, e ele logo finaliza o capítulo para nós, nos convidando a iniciar um próximo em que ele vai falar sobre Nicodemos. Então, hoje, eu deixo aqui essas palavras, essa história para a gente também refletir. Hoje é um evangelho reflexivo para a gente pensar que todas as nossas atitudes, elas vão ter uma colheita no futuro. Então, para a gente não se revoltar contra Deus e sempre entregar nas mãos de Deus as coisas. Porque Deus tem a justiça perfeita. A gente sempre colhe o que planta. E Deus tem a justiça perfeita. Então, entreguemos nas mãos dele, que ele, como pai, sabe o que é melhor para a gente. Hoje eu encerro aqui o nosso evangelho, convidando a todos para estarmos aqui amanhã, na quarta-feira, dando continuidade nessa história. Me despeço aqui de coração de todos, lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.